Olá pessoal, todos bem? Ótimo. O tema de hoje é um tema difícil, é um tema polêmico, porém eu acho necessário que a gente fale sobre isso. Hoje falaremos sobre o aborto e é sempre muito triste falar sobre o aborto. O Espiritismo nos traz explicações sobre o aborto que podem nos ajudar a refletir sobre o que fizemos ou o que pretendemos fazer. Então, eu acho que o Espiritismo, nesse aspecto, nos ajuda muito, daí a importância de a gente debater, de a gente fazer essa palestra sobre esse tema tão difícil. Porque tirar a vida de alguém é sempre injustificável. E a posição espírita ela é muito clara, né? Na questão 359 do Livro dos Espíritos, eles respondem que a única condição em que o aborto é aceitável para a doutrina é quando existe um risco de vida para a gestante, para a mãe. Do contrário, qualquer outra forma de aborto, o Espiritismo não compartilha. Evidente que existe o livre-arbítrio, que cada um tem, na verdade, dentro de si o sentimento, e sabemos do sofrimento das pessoas, né, que às vezes cometem um aborto, quer seja ele por que causa for. Mas, na visão espírita, nós não concordamos com isso. Tá? E por que não concordamos com isso? Porque, vamos lá, o processo de concepção, né, de um ser, de um feto, começa já logo no início, a partir do momento que existe o contato do espermatozoide espertinho ali que conseguiu furar todos os bloqueios e chegar até o óvulo, gerando ali uma célula, para nós já existe vida, porque já existe um espírito ligado a essa célula que irá se desenvolver durante os 9 meses. Ele está ligado através de um fio fluídico, né, ligado ao perispírito, e que conforme o tempo passa, esse fio vai se fortalecendo, ele vai se fixando, né, e vai encurtando até que no momento em que a criança nasce, é feito todo o processo. Né? Existem alguns ajustes depois que a criança nasce ainda nesse perispírito com o corpo, mas é algo que não vem ao caso agora. O importante é que já existe vida ali desde o momento da concepção. Então, nós não somos os criadores da vida, somos apenas ferramentas. É Deus quem cria e é Deus quem pode tirar. Nós não temos esse direito. E existem muitas causas para o aborto. Vamos citar algumas aqui. Mas vamos começar pelo aborto espontâneo, né, que não é o que a mãe quer, que não é o que ela deseja. Muito pelo contrário, ela anseia por um filho e às vezes isso vem de muito tempo. E algumas mães até pensam, puxa vida, existem pessoas que abortam, que não querem filhos, e eu que desejo tanto não consigo ter, por que isso? Será justo? Nós sabemos que não há sofrimento sem causa. Partindo do princípio que Deus é Pai amoroso e justo, sofre involuntariamente. Nós somos responsáveis por aquilo que criamos. Então, a pessoa que hoje sofre um aborto espontâneo, ela deve ter uma causa já pré-existente de outras encarnações, né? Por exemplo, pode ser que esse aborto espontâneo ocorra porque o espírito que está para vir e reencarnar tem uma prova muito difícil e ele sucumbe, e no momento, né, em que ele deveria estar ligado a esse corpo que nasce, ele não consegue, e é tão negativa a faixa vibratória dele, ele resiste tanto a isso, que é quebrado esse processo e ele acaba não reencarnando. E aí vem a frustração e o sofrimento da mãe, que muito provavelmente tinha uma ligação na outra encarnação, onde ela tinha algum débito, e isso vem para que ela acabe aprendendo, entendendo,
De repente ela acabou negando um filho na outra encarnação e agora ela vem para reparar este erro. Ou às vezes são espíritos tão antagônicos, né? Existe tanta dificuldade entre eles se entenderem que se rompe esse laço porque as faixas vibratórias acabam não batendo. E aí com isso, infelizmente, existe o aborto espontâneo. Tá? Mas é importante o quê? Que não se perca a esperança. Divaldo diz que normalmente o espírito, se houver da parte da mãe esse desejo realmente de engravidar, de ter um filho, esse espírito acaba retornando em um outro momento para que ela tenha uma gravidez normal ou até através de uma adoção, né? Existe até uma história de uma mulher que estava grávida de alguns meses, poucas semanas na verdade, e em um sonho ela se vê indo até um jardim onde ali existia uma criança que sorri para ela, que fica ali por alguns segundos simplesmente, e depois ela dá um tchau e fala: isso não é um adeus, isso é um até breve. E aí pela manhã ela acorda sentindo dores na barriga e ela acaba perdendo aquele bebê através de um aborto espontâneo. Mas dentro dela ficou aquele é um até breve. E ela compreendeu que se ela tivesse um pouco de paciência, ela teria uma nova oportunidade logo à frente. Existe até uma foto muito interessante que circula na internet de uma mãe que teve vários abortos espontâneos. Eu vou até tentar mostrar para vocês aqui, não sei se vai ficar muito claro, mas vejam, existe ali a sombra, né, de alguns espíritos, tá, que foi posto na foto, porque esse casal, quando fez a foto da família, eles não acharam justo não colocar aqueles filhos que ela perdeu num aborto espontâneo. Então ficou realmente uma imagem muito linda e mostra a perseverança dela em conseguir depois ter um filho. Então, o Espiritismo deixa muito claro que é importante a gente não desistir, não achar que está sendo penalizado por algo que não fez. Existe sempre uma causa para os nossos sofrimentos, mas se tivermos fé, conseguiremos superá-los. E aí a gente pode entrar e dar alguns exemplos já de abortos induzidos, né, de pessoas que optaram em fazer o aborto. Algumas vão fazer o aborto pelo motivo de deficiências físicas, tá? Então hoje a tecnologia é muito grande, né, e ela está na medicina, evidente. Então consegue-se às vezes detectar problemas físicos nas crianças, até problemas às vezes mentais, deficiências auditivas, já no feto, né? Ainda quando está ali em processo de desenvolvimento. E algumas mães optam por não ter o filho, porque ele vai nascer com sérias deficiências. E aí o Espiritismo explica o quê? Se esse feto vem desta forma, com deficiências, existe uma causa para isso. Às vezes foi alguém que numa outra encarnação agiu de muito má fé, foi uma pessoa muito ruim para outras pessoas, cometeu às vezes atos insanos, assassinatos, e agora vem de uma forma que ela mesma, né, na programação espiritual, aceitou vir para poder resgatar tudo aquilo que ela fez de errado numa outra encarnação. Às vezes você vê espíritos que têm uma inteligência brilhantíssima, mas estão ali vivendo em estados vegetativos. É difícil, mas é um grande aprendizado. Existe aí uma necessidade para esse espírito. E a mãe, quando aceita receber um filho assim, ela está realmente auxiliando muito esse espírito. Isso é de grande valia para o mundo espiritual. Nós tivemos há pouco tempo atrás, né, vários casos de pessoas que tiveram microcefalia através do Zika vírus. Imagine se todas elas abortassem. Eu vou até dar uma olhadinha aqui, pessoal. A BBC Brasil, ela fez um documentário sobre uma jornalista de nome Ana Carolina Cáceres, que hoje tem 24 anos. E ela é portadora de microcefalia. E aí, no depoimento dela, ela diz o seguinte:
Sou plena, feliz e existo porque minha mãe não optou pelo aborto. Quando li a reportagem sobre a ação que pede a liberação do aborto em caso de microcefalia no Supremo Tribunal Federal, levei para o lado pessoal. Me senti ofendida, me senti atacada. No dia em que nasci, o médico disse para minha mãe que eu não teria nenhuma chance de sobreviver. Tenho microcefalia, meu crânio é menor do que a média. O doutor falou assim para minha mãe: ela não vai andar, não vai falar, e com o tempo entrará em um estado vegetativo até morrer. Se sua mãe tivesse ouvido o médico nessa situação, hoje Ana Carolina não estaria aí para dar o seu testemunho como uma jornalista formada e engajada, né, nas ações contra o aborto. Então nós não sabemos o que nos espera. A medicina é evidente, ela nos auxilia muito, mas o Pai Maior é quem determina aquilo que vai acontecer. Nós temos que procurar auxiliá-lo aqui na Terra. E as mães têm um grande papel quanto a isso. Existe ainda a anencefalia, que é um processo ainda pior, porque são crianças que nascem sem o cérebro ou apenas com uma pequena parte dele. É a mesma condição. É importante que se deixe desenvolver, mesmo que seja para viver umas horas, uns dias, porque aí o espírito vai estar resgatando um processo que ele cometeu numa outra encarnação e essa mãe está auxiliando. Ou às vezes ela está comprometida também, porque de alguma forma ela fez algo lá no passado que não facilitou a vida desse espírito. Divaldo fala que normalmente crianças anencéfalas são espíritos que numa encarnação passada destruíram a caixa craniana através do suicídio. E sua mãe às vezes poderia ser uma pessoa que a induziu a fazer isso. E agora vem a oportunidade de resgate para ambos. Porque desta forma ele regenera a sua parte perispiritual para que num futuro, em outras encarnações, ele continue o seu desenvolvimento com o mesmo direito que todos nós temos. E aí nós vamos entrar agora num momento assim que eu diria mais crítico e mais difícil de se falar, que é o aborto em casos de estupro. Ainda assim o Espiritismo é contra. Porque a gente tem que fazer uma pergunta básica. A gente está tirando a vida de quem? De uma criança, de um espírito que neste momento não tem nenhuma culpa deste ato tão insano e tão difícil. Veja, não estamos dizendo aqui que as pessoas às vezes já vêm com uma programação para sofrer um estupro aqui. Evidente que não. Deus é Pai misericordioso e justo. Porém, se existe essa situação, se ela ocorreu, a espiritualidade procura sempre de todo o mal tirar o bem. Então, por mais difícil que seja para a mãe, ela tem que ter a compreensão de que é necessário seguir em frente com essa gravidez. Até porque, se a gente for analisar, sem julgamentos, tá, pessoal? Mas se você pegar a nossa vida, ela é como um passaporte, está carimbado ali vários lugares que a gente foi. Então, essa gestante hoje, que sofreu esse ato tão difícil e violento, ela pode ter no passado, né, feito coisas muito complicadas e agora, de alguma forma, ela vem auxiliar a esses espíritos que vão reencarnar, né, para que possa se ter o resgate também. Porque pode ser, sim, que venha para ela um filho que já era o seu obsessor de coisas que ela fez no passado e que agora, se ela conseguir levar em frente esta gravidez e der amor a essa criança, ela pode auxiliá-lo, né, a superar toda a sua revolta, todas as suas dificuldades e continuar no seu processo evolutivo. Ou então, existem muitos espíritos em missão que aceitam virem como filhos de atos violentos como o estupro para auxiliarem a mãe no seu desenvolvimento
Então, às vezes, o que virá será um espírito evoluído, né, que poderá auxiliar a sua mãe em todas as dificuldades e traumas que ela terá que superar por ter sofrido um aborto. Mas, como dissemos, não dá para julgar. Sabemos que é uma situação muito difícil. Em último caso, que ela doe essa criança para adoção. Existem muitos casais que estão esperando por filhos e não terá nenhum problema em aceitar e cuidar dessa criança. O Divaldo conta uma coisa muito interessante. Ele é o 14º filho de uma família muito pobre. E aí ele diz que quando a sua mãe engravidou dele, ela foi até o médico achando que tinha algum problema, que ela estava com dores na barriga e tudo mais. E aí o médico examinou e falou, olha, a senhora está grávida. E aí ele disse, mas eu vejo aqui que a senhora já teve 13 filhos e já teve 2 abortos espontâneos. O seu organismo está muito fragilizado. Eu aconselharia a senhora a tirar essa criança. Ela falou, não posso fazer isso. Ela disse, porque a senhora está correndo risco de vida. A senhora pode morrer. E aí a mãe do Divaldo disse, bom, se for para eu morrer, para gerar uma vida, eu vou seguir com essa gravidez. E aí Divaldo fala, eu sou grato pela minha mãe até hoje, porque se ela não tivesse optado por isso, ou se ela tivesse levado à frente a opinião do médico, hoje eu não estaria aqui. Então a gente realmente deve refletir, independente, né, do aborto que executarmos, não é uma boa saída, nem para nós que estamos nos comprometendo e nem para os espíritos que estão chegando e teriam ali a oportunidade de ajuste conosco mesmo, ou então para com a própria vida, a necessidade dele vir e seguir e aprender. Dar a oportunidade a um espírito é realmente um grande ato de caridade. Existe uma história que chama-se Aborto Não Realizado. A Laura era uma mulher jovem e ela acabou engravidando. E quando engravidou, seu namorado sumiu. E ela estava desempregada, passava por alguns problemas de saúde. Enfim, era uma situação muito difícil. E ela acabou optando em querer fazer o aborto. Falou com uma amiga, que falou para uma outra, e aí falaram que tinha um chá que funcionava muito bem. Aí ela foi, comprou esse chá, tomou e passou muito mal. Ficou muito ruim, mas não conseguiu abortar. Aí ela se recuperou. Passado alguns dias, ela conversou de novo com pessoas que indicaram uma mulher para ela que fazia com segurança, tudo certinho, o aborto dentro da própria casa. Ela marcou com essa mulher e no dia que ela iria, recebeu a ligação de que a mulher havia adoecido e que precisaria de alguns dias para se recuperar e voltaria a falar com ela depois. Nesse período, numa das noites, ela teve um sonho. Um sonho um pouco conturbado, mas depois que foi se tornando num sonho assim, que deu uma paz a ela muito grande, e um jovem aparecia no final do sonho e dizia para ela, muito obrigado. Ela acordou no outro dia, um tanto quanto diferente. Aquele jovem e aquele muito obrigado ficaram em sua memória, e ela não sabia porquê, mas ela começou a sentir uma paz tão grande em seu coração, que acabou enfrentando todas as dificuldades e teve esse filho. 23 anos depois, ela estava sentada no auditório da faculdade, assistindo à formatura do seu filho, que era o orador. E as últimas palavras que ele disse foram, eu queria agradecer a minha mãe por me auxiliar nesse tempo todo, por me garantir o estudo, por me garantir o alimento, por me garantir a educação. Sem ela, eu não seria ninguém. E aí, olhando fixamente para a sua mãe, ele disse, muito obrigado. Ela não teve dúvida.
eram as mesmas palavras, era a mesma voz que ela havia escutado 23 anos atrás no seu sonho. Então, que a gente não pense em aborto, porque ele realmente não faz bem a ninguém. E nós não sabemos o que nos espera. Podemos ser presenteados com espíritos muito bons, que vão nos auxiliar, ou até com espírito, mas que vão nos fazer crescer também e aprender. Podemos superar tudo, como dissemos, Pai é misericordioso e justo. Deus não nos desampara. Agora, nós não podemos também deixar de falar para aquelas pessoas que já cometeram o aborto, né? Que é realmente uma situação muito difícil, porque ela acaba carregando durante toda a sua vida a culpa, a angústia, né, de ter cometido um ato tão difícil e grave. Mas, como dissemos, o Espiritismo não julga. Não sabemos a dificuldade que cada um passa dentro de si. E a melhor forma de superar isso é o auto-perdão. É se perdoando realmente. Porque todos somos pecadores. Todos somos ainda seres que estamos aprendendo. Então, é preciso que se perdoe. E como diz o apóstolo Pedro, não é? A caridade cobre a humanidade dos seus pecados. Então, o Espiritismo vê a caridade como uma forma muito eficiente de amenizar essa dor que a mãe sente. E ela pode fazer ainda mais. Visitar orfanatos, passar um dia com as crianças. Existem instituições que tiram do ninho doméstico crianças que sofrem vários tipos de abuso. Então nós podemos ir lá e passar um dia com essas crianças, levando amor, levando carinho. Dessa forma, nós vamos amenizando a dor que sentimos e o mundo conspira a favor. Se pudermos, né, as pessoas que cometeram aborto, as pessoas que estão envolvidas neste processo, né, que adotem crianças. É uma forma também de auxiliar. A criança que você está adotando hoje pode ser uma criança que teve um aborto na encarnação passada e agora está tendo a oportunidade do resgate. Assim como aquele filho que você abortou vai ter oportunidade com outras mães. O mundo se une quando há amor, quando há caridade. Então, alivie os seus corações, confiem no Mestre, façam o bem. E isso certamente vai auxiliar a vocês e também àquele espírito que não teve a oportunidade de vir. Porque cedo ou tarde, ele estará com você novamente, numa próxima encarnação, envolvido de alguma forma, e aí vocês vão ter a oportunidade de se ajustarem, né? E de terem uma vida tranquila e feliz. Não deixem que a culpa, não deixem que esse sofrimento tome conta de vocês. A vida segue, por mais difícil que seja. Não deixem de viver, porque senão você vai estar matando mais um espírito, o seu próprio. E não é isso que Deus quer. Deus não trouxe a gente aqui para sofrermos. Deus nos trouxe aqui para sermos felizes, para evoluirmos, para seguirmos em frente. Tenham fé, confiem no Pai. Certamente nós nos sentiremos muito melhor assim. Muito obrigado. Fiquem em paz. E por favor, eu sei que é um tema difícil e que muitos questionamentos podem ter ficado em aberto. Deixem os comentários de vocês aqui embaixo, façam perguntas que a gente vai responder a todas elas da melhor forma possível, sempre diante da luz do Espiritismo. Um grande abraço e fiquem em paz.